Bom dia, que a paz de Deus seja contigo. Nesta manhã eu quero trazer um texto para a nossa reflexão e antes de ler, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Como você está? Como se encontra o seu coração hoje? Aflito? Você está passando por situações difíceis que você pergunta o porquê? Situações essas, momentos estes que você pergunta: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando esta situação? É assim que a gente se encontra muitas vezes, perguntando a Deus: Senhor, por que isto? Senhor, o que eu fiz para enfrentar isso? Senhor, por que eu estou passando por esta situação? Nós questionamos a Ele quando estamos passando por momentos difíceis, mas nunca o questionamos quando nós estamos nos momentos bons. Eu não sei se você sabia, mas há momentos na nossa vida de sofrimento que, sim, é agradável a Deus. Agrada a Deus que a gente passe por aquilo. No capítulo 53 de Isaías, o verso 10, parte A e parte B, diz assim: Contudo agradou ao Senhor feri-lo. Ele o submeteu a padecimento. Você conhece o sofrimento de Jesus, você sabe o que Jesus passou. Mas aqui em Isaías diz que a Deus agradou. E isto por quê? Porque Jesus estava levando sobre si todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade. E a Bíblia nos declara que Deus, ele abomina o pecado. Embora Jesus não tenha cometido o pecado, mas ele pegou todo o pecado da humanidade e carregou esses pecados. E naquele momento, o Pai, na cruz, vê o seu filho ali no processo de sofrimento, de humilhações, por causa dos pecados da humanidade. E tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. Aquilo foi agradável a Deus, submetê-lo a toda aquela vergonha, todo aquele sofrimento, porque também o Pai sabia que não poderia tirá-lo da cruz, porque um certo dia, por amar a humanidade, ele decidiu entregar o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus sofreu tudo o que sofreu por causa dos nossos pecados. Deus não poderia, naquele momento, abraçar o seu filho enquanto ele estava sofrendo, porque ele estava levando os nossos pecados. A Bíblia diz que ele se fez maldito. Ele se fez maldito para nos salvar. Ele se fez pecador, mesmo sem pecado. Ele se fez pecador. Por quê? Porque ele tomou o pecado de toda a humanidade e levou sobre si. Naquele momento, o Pai achou agradável moê-lo. E se referindo a você e a mim, olhando para nossas vidas, olhando para você e eu, você acredita que conosco é diferente? Você acha que com você é diferente? Você acha que por você ser humano, é frágil, cheio de imperfeição, jamais a Deus agradaria moer você, passar você na prensa e simplesmente você olha para você e acredita numa coisa, acredita que não, Deus não pode se agradar de me moer,
de me levar a padecer sofrimento, a passar por momentos difíceis. Olha o que diz no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículos 53 e 54. Mateus, capítulo 26, versículo 53 e 54, diz assim: Tu pensas que eu não posso agora orar a meu Pai, e ele imediatamente me daria mais de 12 legiões de anjos? Mas, nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras dizem que deve suceder? Bom, fazia parte do processo, todo o sofrimento de Jesus, o seu sacrifício, tudo fazia parte do plano de Deus. Porque você pensa que jamais você pode pensar assim, não, Deus não poderia se agradar de me levar a passar por sofrimento, por dor, por aflição. Não, Deus jamais poderia se agradar de olhar e me ver passando por aquilo. Esse é o problema de muitos cristãos, é porque se vitimizam, porque acreditam, porque são humanos, então eles jamais Deus iria olhar e se agradar de nos moer, de nos apertar, de nos, de nos levar no processo, de nos levar na prensa. Bom, quando ao Senhor agrada moer Jesus, naquele momento, pelo fato de ele estar levando sobre si todos os pecados da humanidade, o Pai sabia que o filho, era necessário o filho passar por tudo aquilo. Vale ressaltar que, embora Jesus não tenha pecado, mas ele se fez pecador. Ele levou os pecados e, por esta razão, ele passa no processo, por nossa causa. E nós, no nosso caso, nós pecamos, nós cometemos pecados, nós erramos, nós entristecemos o coração de Deus. Nós, muitas vezes, o nosso comportamento, as nossas atitudes, elas são reprováveis por Deus. Elas são reprovadas completamente por Deus. E Deus tem uma maneira de tratar conosco. Assim como ele fez Jesus passar na prensa. Passando na prensa, porque a palavra do Senhor diz em Apocalipse, no capítulo 3, quando o Senhor se dirige à igreja de Laodiceia, o Senhor diz que repreende e disciplina todo aquele que ele ama. Então, por amor, Jesus nos corrige, por amor, Jesus nos disciplina, por amor, Jesus nos leva na prensa. Então, entenda e enxergue isso. Quando o Senhor nos leva na prensa, quando o Senhor, ele nos corrige, isso é agradável a ele, porque ele está nos trazendo, além de trazer a santificação na nossa vida, ele está fazendo isso porque ele nos ama. Então, quando você vê Jesus passando por aquilo, Jesus padecendo toda aquela humilhação, ele passando por toda aquela situação, Jesus sabia que estava predito o que ele iria passar. Enquanto Pedro, ao se posicionar, atacando o soldado romano para impedir que Jesus fosse preso, o Senhor estava dizendo assim: eu tenho poder, eu posso orar ao Pai. Você acha que eu não posso orar ao Pai, o Pai mandar 12 legiões de anjos aqui? Ou seja, em outras palavras, o que seria esses homens aqui diante de 12 legiões? Mas se eu fizesse isso, como iria se cumprir o que está escrito? Então entenda uma coisa, que aquilo que Deus tem determinado na sua vida para acontecer, vai acontecer. Até mesmo as prensas que o Senhor se utiliza
para moer você e eu, para tratar de você e eu. Então não reclame, não murmure pelas aflições, não murmure. Eu não estou falando aqui de consequência de pecado, eu não estou falando aqui de escolhas erradas que você faz, eu não estou falando aqui de falta de vigilância sua, porque tem situações que nós passamos que a Deus não é agradável. Isso por quê? Porque nós não vigiamos e acabamos entrando em situações. Eu estou falando aqui da vontade de Deus. Nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Tem coisas que nós passamos, tem processo que nós passamos, porque é Deus tratando com você e eu. E ainda que você não acredite, a Deus é agradável moer você, moer a mim, para que nós cheguemos à perfeição. Cheguemos aonde Deus quer. Cheguemos ao ponto que Deus, Ele deseja. Então, não murmure, não reclame. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e shalom para você.